Tenho quase certeza. Espero. Olha, foi rapidinho essa gravação, gente, que tá tudo muito alinhado, tá tudo muito perfeito. Gente, então recapitulando, eu fui olhar a gravação para ver onde eu tinha parado. A gente tinha parado aqui. Tudo bem, eu tinha explicado todo esse slide para vocês, se eu não me engano, ou a gente parou aqui? Não, a gente parou aqui, né? A Ih, gente rapaz. parou em O Conflito, depois de Guerra Civil. Isso, pode crer. Eu tinha dado uma teia na minha cabeça. Mas, enfim. Lembrem-se que quando a gente já tinha parado, eu tinha falado para vocês que o Francisco Franco, ele pediu ajuda à Alemanha e à Itália, por serem regimes que são um pouco alinhados. A Falange Espanhola era um partido de orientação fascista, assim como era o governo do Mussolini e o governo do Hitler. Então, quando ele vê uma resistência da população em relação ao exército dele, lembrando que ele literalmente invadiu a Espanha, ele estava aqui no Marrocos, atravessou Gibraltar justamente com a ajuda da Força Aérea Italiana, da Força Aérea Alemã. E, cara, a ideia dele, para ele, ia ser uma campanha militar muito rápida, porque ele tinha um exército especializado. O Franco era um militar de verdade. E grande parte de quem ainda estava na Espanha, a resistência, era uma coisa muito mais civil. Só que foi feroz, cara. A resistência foi foda, sem zoeira. E aí isso durou muito mais do que ele estava pensando. Tá bom? Então a gente parou aqui. Por que que a Itália e a Alemanha, elas decidiram ajudar o Franco? Porque eles viram a oportunidade de testarem novas armas, novas tecnologias e novas táticas militares nesse conflito. Para o Hitler e para o Mussolini, estava muito claro que, eventualmente, a Segunda Guerra Mundial ia começar. E eles deveriam estar preparados para quando ela acontecesse. Então, tudo que era novo, tudo que era ainda meio nebuloso, eles testaram na Guerra Civil Espanhola. Gente, foi uma merda terrível, igual eu falei para vocês, o Franco invade a Espanha e tal, mas ela fica literalmente dividida entre uma parte que estava com a Frente Popular e uma parte que estava com os conservadores, né, com as tropas militares do Franco, e foi uma treta filha da puta, morreu muita gente mesmo. Mas vamos lá, vamos analisar direitinho. Quais que eram os lados do conflito? A gente tinha, de um lado, os republicanos, que era as pessoas que estavam no poder da Espanha naquele período, que era basicamente a aglomeração de socialistas, comunistas, liberais e anarquistas. Aí vocês devem estar pensando, puta, mas socialista e liberal, comunista e liberal, as pessoas não têm muito a ver. E realmente não tem. Só que a Espanha era tão conservadora, ela era tão tradicional, que mesmo que essas pessoas elas tivessem divergências grandes entre ideologias, liberais e socialistas não concordam em grande parte das coisas, mas o governo espanhol até então, ele era tão engessado, ele era tão conservador, que essas pessoas falaram, vamos se unir e vamos ver no que dá isso aí, vamos tentar tirar esses caras do poder. Os republicanos também são chamados, cadê esse negócio para eu achar para vocês, pelo amor de Deus, para não passar vergonha, acho que vou passar vergonha, porque eu não faço a menor ideia de onde está. Pera. Espanha, radicalização, Afonso, foram realizados partidos. Cadê a coalizão? Aqui, a Frente Popular, pô. Aglomerações de esquerda, não necessariamente de esquerda, porque a gente sabe que liberal não é só de esquerda, mas esse povo que estava contra o governo tradicional da Espanha, aquela coisa católica completamente engessada, também era chamada de Frente Popular, tá bom? Do outro lado, as pessoas que estavam invadindo a Espanha, que estavam tentando dar um golpe militar, eles eram falangistas, os fascistas, carlistas monarquistas, vocês lembram que é carlistas que eu já falei para vocês, e os nacionalistas, maluco lá, exacerbado, que era justamente a ala que pertencia ao Franco. O Franco também era falangista, tá? Essas coisas podiam ser de mais de um grupo ao mesmo tempo. E aí o conflito estava entre esses dois, gente. Só que, assim como Hitler, assim como Mussolini tiveram uma grande vantagem dentro de seus respectivos países em relação à população, o Franco também vai ter. Porque por mais que grande parte da população espanhola tivesse contra a invasão do Franco, ele tinha o apoio de uma
parcela que era muito significativa, que eram as elites tradicionais espanholas. E quem que eram essas elites? A burguesia, que normalmente era a antiga nobreza, lembrando que a Espanha, até pouco tempo, era uma monarquia, a monarquia virou uma república, só que esse povo que era da nobreza, tradicionalmente, ainda estava lá. E estava muito puta que perdeu uma porrada de privilégios. A gente tinha o clero, que como eu já falei para vocês também, a igreja é muito influente dentro da Espanha, tem um papel muito grande dentro do governo, e os militares. Essas três camadas sociais foram fundamentais, o apoio dessas três camadas foi fundamental para que o Franco conseguisse se estabilizar, se estabelecer dentro da Espanha e conseguir combater de maneira efetiva a Frente Popular, tá bom? Então o exército nacionalista, aos trancos e barrancos, com muita resistência, foi avançando em direção a Madrid. Eles tinham a ideia de tomar a capital de uma vez, e é isso. Gente, tomou a capital de um país, acabou, sabe? Não tem muito o que você fazer. Junto com o exército do Franco, estavam indo também expedições italianas, expedições alemãs, e principalmente, isso é muito importante, a Luftwaffe. Gente, Luftwaffe, Força Aérea Alemã, tudo bem? Ela estava testando, cara, ela estava sendo testada de maneira eficiente as novas tecnologias alemãs. A primeira vez que elas estavam sendo postas em prática era na Guerra Civil Espanhola. E ela realizou um monte de ataque aéreo, gente. Um monte de ataque aéreo. O mais famoso de todos, sem dúvida nenhuma, é o ataque aéreo que a Luftwaffe, veja bem, não foram tropas espanholas, não só, a Luftwaffe fez na cidade de Guernica, tanto faz, a pronúncia não varia, mas enfim, que é super célebre porque literalmente a cidade inteira foi destruída. Inteira mesmo, sobrou pouca coisa. Vocês estão vendo aí a imagem à direita, é isso que sobrou de Guernica, e mais outros escombros, mais outros prédios. Um negócio inacreditável, foi um massacre sem precedentes na história, que aí originou a famosa tela do Picasso, que é essa que vocês estão vendo aí. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, porque tem um exercício que eu separei para vocês que pede umas características dela. Gente, Guernica é um quadro gigantesco, tá bom? Então ele tem mais de metro, ele cobre toda uma parede inteira. Ele é cubista, tá? Picasso, ele é cubista e tem esse jogo muito forte de cores, né? Normalmente os quadros do Picasso eles são mais vivos, são mais vibrantes, e Guernica não. Guernica trabalha muito no preto e no branco. E por mais que eu, particularmente, pessoalmente, não gosto muito das obras do Picasso e tal, eu acho meio abstratão e tal, essa obra ela é muito foda pra mim, ela é muito impactante, porque esse estilo cubista, sei lá, cara, ele causou tanto com a ideia, tanto com o conceito da obra, porque, ele tá ilustrando um massacre, ele tá ilustrando um bombardeio que dizimou uma cidade inteira, sabe, teve muito pouco sobrevivente, gente, muito pouco. Gente daquela cidade, porra, morreram em massa, de verdade. Então esse negócio meio anárquico das formas dispersas casou muito bem com o tema, cara. Tipo, Guernica é um quadro muito emblemático, de verdade mesmo, normalmente quando cai alguma coisa da Guerra Civil Espanhola, às vezes aparece o quadro, tá bom, gente? Então, vale a pena vocês olharem, darem uma olhada um pouquinho mais detalhada e tal. Uma obra bem impactante mesmo, cara. Mas Guernica não foi a única cidade que foi completamente bombardeada, viu? Ela só foi a mais famosa, foi a maior, tipo, em questão de destruição e tal. Mas, tipo, cara, não foi a única. Teve muito bombardeio. A Guerra Civil Espanhola foi violentíssima, gente. Foi um conflito de merda mesmo. E aí é que vem o nome, já falando dessa violência, do terror blanco. Não confundir, por favor, com o terror branco, que é da União Soviética. Terror blanco era justamente o que os membros do exército do Francisco Franco, dos nacionalistas, eles faziam. Quando eles invadiam uma cidade, era muito comum eles organizarem chacinas, eles perseguirem os republicanos ou qualquer pessoa que fosse partidária ao republicanismo, socialista, anarquista, tudo faz, e, fuzilava, paredão, não tinha nem conversa. Isso era uma tática de guerra. Lembra que eu falei para vocês que o Franco, na campanha que ele teve no Marrocos, ele usou muito do medo? Aqui também, cara. Só que é uma coisa muito curiosa, porque por mais que as atitudes do Franco sejam monstruosas em qualquer circunstância, ele ter feito isso no Marrocos não tira nem um pouco a culpa dele. Aqui ele tá fazendo contra o próprio povo, cara.
Isso é muito bizarro, ele tá fazendo contra espanhol, sabe? É um bagulho completamente sem precedentes, foi uma merda, cara, foi uma violência, assim, descabida, assim, de verdade. Guerra Civil Espanhola foi muito violenta. E aí, quando os nacionalistas estavam perto de tomar Madrid e estavam cercando Barcelona, a União Soviética, que até então estava quieta no canto dela, falou, puta, vou intervir, vou tentar dar uma ajudada aí nesses caras, e mandou um pouquinho de auxílio, né? Então, a União Soviética, ela enviou armamento, oh meu Deus do céu, peraí que eu coloquei errado aqui, a União Soviética não enviou armamento para... Ah, não, para os combates nacionalistas, tá certo, nacionalistas, tá certo, eu que não sei ler, desculpa, gente. A União Soviética, para tentar dar uma ajudada na causa republicana, tem um passarinho insuportável que está fazendo barulho aqui. Por favor, pare. Não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. A União Soviética ela mandou equipamento, mandou grana, mandou um monte de coisa para os republicanos para tentar barrar esse avanço nacionalista. Porque, gente, por mais que o Franco tivesse conseguindo avançar dentro da Espanha e tal, tava difícil, cara. Tava difícil mesmo, tava bem divididinho, e os caras estavam resistindo. Só que com o tempo, gente, vocês podem ver que isso é importante. Ó, a Guerra Civil Espanhola durou até 1939. Ela durou até depois da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, por um tempo, enquanto a União Soviética ela estava dando suporte para os republicanos, eles estavam conseguindo segurar a onda. Eles estavam conseguindo segurar o avanço dos nacionalistas, do Francisco Franco. Só que depois que a União Soviética ela firma o Tratado Ribbentrop-Molotov com a Alemanha, aquele pacto de não agressão, pacto nazi-soviético de não agressão, e a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Polônia, a União Soviética para de dar esse auxílio. E aí, por motivos óbvios, os republicanos ficam desabastecidos e não conseguem mais segurar o conflito, gente, e acabam de uma vez. Uma coisa que eu queria contar para vocês, que eu até deixei aqui de anotação, é que a União Soviética ela chegou a mandar um pouquinho de contingente militar, mas não foi muito, não. Quem realmente lutou na Guerra Civil Espanhola, cara, que foi uma coisa que realmente moveu o mundo, foram as chamadas Brigadas Internacionais. Gente, pessoas de todos os lugares do mundo que acreditavam na causa dos republicanos, e aqui, lembrando, republicanos é um grupo muito mais amplo, cara, tem socialista, tem comunista, tem anarquista, essas pessoas que tinham uma causa muito mais ideológica, elas foram para a Espanha para ajudar o país a lutar contra os nacionalistas, contra o Francisco Franco e etc. Eu até falei um pouquinho para vocês no final da aula passada, mas, tipo, uma dessas pessoas foi o George Orwell. George Orwell, ele é britânico, de família britânica, mas é indiano, nasceu na Índia, cresceu lá, ficou todo um tempo lá, mas ele era socialista, ele era trotskista. Então, ele foi para a Guerra Civil Espanhola justamente para lutar por essa causa mais política. Escreveu um livro sobre a guerra na Espanha, muito bom. Recomendo. Tem vários textos dele, de tipo, anotações de como é que era o conflito. Foi o cara que foi engajado muito. Outra pessoa que eu já falei para vocês, que eu já dei spoiler, que participou da Guerra Civil Espanhola, foi a Dona Clotilde, a famosa bruxa de 71, do Chaves. A atriz que interpretou ela não é mexicana de nascença, ela era espanhola. Ela, quando ela tinha mais ou menos 17 anos, super engajada na política, ela lutou contra os nacionalistas, lutou contra o avanço dos exércitos do Franco. Puta, quando a Espanha acabou perdendo a guerra, aí que ela vai para o México, exilada. Lá ela conhece o Bolanhos, que é o criador do Chaves. Eles se aproximam, ficam amigos, ela era atriz também. E aí eles fundam o programa, e aí ela começa a participar do Chapolin Colorado e do Chaves, tá? Então, tipo, só curiosidades para vocês aí. E, sem dúvida nenhuma, já falando nessa onda de quem participou e tudo mais, um dos caras mais célebres que cobriu a Guerra Civil Espanhola na questão de jornalismo foi o Ernest Hemingway. Aí o nome para vocês, nome complicado, mas enfim. Um jornalista, ele estava na Espanha no período da Guerra Civil e ele fez anotações do que ele viu e compilou num livro que em português chama Para Quem os Sinos Dobram. Em inglês é For Whom the Bells Toll, que aí vocês podem ver Para Quem os Sinos Dobram. Além do livro desse cara, de relatos da Guerra Civil, também uma música do Hal Seixas, e em inglês For Whom the Bells Toll é uma música do Metallica, tá bom? Aí,
curiosidades para vocês, se vocês quiserem procurar a parte depois, fiquem à vontade, é bem legal. Mas eu particularmente recomendo as anotações do Orwell, gente, é muito legal mesmo. Não precisa ler inteiro, porque, pelo amor de Deus, puta, só um assunto e tal, mas é bem bacana mesmo. É o quadro que eu já falei para vocês. Só que, igual eu já tinha adiantado para vocês, em 39, com o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ela para de ajudar a Frente Popular, porque ela tinha que se focar, cara. Tinha que se focar no conflito e tudo mais. E aí a própria Frente Popular, ela se desintegra completamente. Madrid e Barcelona foram cercados pelas tropas nacionalistas. A ideia das tropas cercando a cidade era literalmente tentar matar a população de fome e depois tomar a cidade com o que restou. Para vocês verem como é que era a natureza do exército do Franco. Nesse cenário em que as pessoas estavam vendo que, puta, meu, tá foda, tipo, os caras, eles vão tomar Barcelona, eles vão tomar Madrid, é só uma questão de tempo. Aí um monte de gente começou a sair da Espanha. Um monte de gente. E aqui, olha só, vamos relacionar com a história do Brasil, e é nesse período que, no final da Guerra Civil Espanhola, que mais de 600 mil espanhóis imigraram para o Brasil. Tá bom? Então, relacionando aqui na nossa história, entre os espanhóis que foram para outros lugares, estava justamente a Dona Clotilde, que foi para o México. Tá bom? Então, em 27 de março de 39, o Franco, ele finalmente conseguiu tomar Madrid. Pouco tempo depois, Barcelona também caiu. E, cara, o número de mortos da Guerra Civil Espanhola, ele é muito variado, não dá para saber, porque foi uma violência do caralho, de todos os lados, puta, fuzilamento, etc. Foi uma merda do cacete. Mas os historiadores concordam em mais ou menos 500 mil pessoas, que era 2% da população da época, gente. É muita coisa de verdade, inacreditável. Ô, Edu, essas pessoas eram fugidas e exiladas, né? Isso. Pessoa que tava tentando sair da Espanha pra não morrer. Pra não morrer porque ia dar merda. O Léo falou, deixa o passarinho em paz. Não. Tá chato pra caralho. Gente, alguma dúvida até aqui, até agora? Se não, vamos pra última parte da aula. De boa. Sou assim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vamos para a última parte. Parte mais legal. Mais legal não, mas tipo, que é mais fácil. Enfim. Depois que o Franco, a Frente Popular, ela é desintegrada, gente, o Franco assume o poder e, por consequência, o frango falangista, o fascismo, se consolida dentro da Espanha. O Franco, em pessoa, assume o governo espanhol só em 43. Ele vai permanecer dentro do cargo de líder supremo, sei lá que porra o nome daquele negócio, até 75, na morte dele, sabe? Como é que eu posso explicar isso para vocês? A Espanha não se envolveu tão diretamente assim na Segunda Guerra Mundial. E foi isso que preservou o Franco no poder. Por quê? A Inglaterra, a União Soviética, os Estados Unidos eram antifascistas pero no mucho. Eram antifascistas até a segunda linha. Por quê? Porque regimes que não foram inicialmente contra, inicialmente não apoiaram assim tão descaradamente o Hitler e o Mussolini na Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a catia cega total e falaram, não tem nada a ver, podem continuar. Querem exemplos? O Franco, a Espanha, que não entrou, tipo, ativamente na Segunda Guerra Mundial, e o Antônio Salazar, de Portugal, que, inclusive, Portugal, no final da década de 70, mais ou menos, vai ser o país mais antigo a ser governado por uma ditadura fascista. Então, ninguém fez nada com esses caras. Só que, puta, teve um monte de reunião que a recém-fundada ONU, lembrando que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a ONU é fundada, que eles sentaram e falaram, olha, Franco, puta, não tem como você continuar no poder por muito tempo, sabe? A gente não vai tomar a Espanha à força nem nada, mas você vai ter que sair. Aí fizeram um monte de reunião, de negociação, o Franco falou, tudo bem então, eu saio, vai ter uma transição do governo espanhol de ditadura para uma democracia, para uma república, sei lá o que caralho eles quiserem, só que só quando eu morrer. Aí o povo falou, tá bom então. Foda que o Franco durou muito tempo, ele morreu muito tarde, puta, morreu em 75, o desgraçado viveu muito, vaso ruim não quebra mesmo, então demorou muito tempo para essa transição acontecer.
Quando o Franco morreu, realmente cumpriu a promessa. A transição do governo espanhol, ela foi feita sem grandes atritos, gente. Foi feito sem grandes alardes e tudo mais. E durante todo esse período que o Franco estava no poder, de 43 até 75, o único partido político legal na Espanha era a Falange, era o partido fascista. Tá bom? Igual eu já adiantei para vocês, a Espanha continuou com o regime ditatorial mesmo após a queda do nazifascismo, mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial, e o mesmo aconteceu com Portugal, tá bom? O país, ele apoiou formalmente o eixo na Segunda Guerra Mundial, mandou algumas tropas, tudo bem? Para o combate, teve uma frente da Espanha, não lembro qual agora, uma frente que foi lutar lá, que foi ajudar, mas, tipo, gente, eram 500 pessoas, sabe? Era muita pouca gente. Por mais que a Espanha, na política, na prática, tivesse isso, Alemanha, vamos lá, vamos ser muito top. Real, no mundo das ideias mesmo, no mundo concreto, a Espanha não ajudou muito na Segunda Guerra, e foi isso que preservou o Franco no poder, tá bom? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, mais do que o fato do Franco não ter ajudado ativamente a Alemanha e a Itália, a Espanha também se aproxima dos Estados Unidos, em um contexto de Guerra Fria. E os Estados Unidos falavam, putz, Franco é foda, hein? Mas entre Franco e um comunista, eu prefiro Franco. A mesma coisa pro Salazar, entendeu, gente? Por que esses merdas ficaram no poder? Mas, enfim. Como é que era o regime franquista? Tô falando aqui de como é que as coisas aconteceram, mas como é que era? Uma bosta, terrível, desgraçado, uma caralha. Muito violento, muito violento. O Franco era uma pessoa muito violenta, puta esquentado pra caralho, e isso ia ser manifestado no governo. Gente, mais de 28 mil pessoas, no mínimo, porque não dá para saber com certeza, foram perseguidas durante a ditadura do Franco. Opositores políticos, qualquer pessoa que discordasse, que fosse um pouquinho contra. É muita gente, muita gente, muita gente. E aí é que vem uma coisa que é importante vocês saberem, que já caiu em provas, inclusive. O Franco, ele foi muito duro, muito repressivo contra tudo que ele não considerasse espanhol. Olha, espanhol entre aspas. Gente, o que era espanhol para o Franco? Castelhano, do antigo reino de Castela, esse tipo de gente, o povo de Madrid. Só que a Espanha, vocês podem olhar, é uma questão até de atualidades, é um país multinacional. A gente tem regiões que não são tão alinhadas culturalmente com a parte de Madrid. Por exemplo, a Catalunha, que é onde fica Barcelona, que fala outra língua, que fala o catalão. A terra do País Basco, que também fala outra língua, que é o basco. E a região da Galícia, que é a fronteira com Portugal, que também fala outra língua, que é o galego-português. Você já deve ter ouvido falar. O Franco foi implacável contra essas pessoas. Por mais que elas estivessem na Espanha, que elas fossem formalmente cidadãos da Espanha, o Franco foi muito repressivo. Ele proibiu a fala, línguas, que não fossem o castelhano. Então, catalão, basco, galego, foi pro caralho. As pessoas não podiam falar essas línguas. Isso é muito importante, isso foi muito forte, gente. O Franco, ele estava tentando consolidar uma Espanha. Um único tipo de espanhol, que era o castelhano. Ele queria essa imagem do que era ser espanhol concentrada. E pessoas que eram catalãs, que eram bascas, que eram galegos, eles não ajudavam nessa imagem que o Franco queria passar. Então, por isso, ele perseguiu tanto essas pessoas. E essa perseguição se mostra até mesmo no esporte. Gente, de novo, por que eu estou passando isso para vocês? Porque nos últimos anos está tendo uma incidência bem grande de questões vestibulares que relacionam história com esporte. A gente viu na segunda fase da FUVEST a questão do Eusébio, que era o jogador angolano, que teve toda aquela treta lá. A gente viu na última aula a questão do Jesse Owens e como a Olimpíada de Berlim, de 36, caiu nos vestibulares. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de como essa perseguição do Franco se relaciona no esporte espanhol, tá bom? Nunca vi esse tema específico cair em vestibulares, mas vai que. Gente, aula interativa hoje, interativa, vai, vamos lá. Se ninguém responder, eu vou ficar triste. Pergunta facinho para vocês.
para quem gosta de futebol, quais são, nem precisa gostar, porque, né, pelo amor de Deus, quais são os 2 maiores times da Espanha, gente? Que, inclusive, são os 2 maiores times do mundo, vai? Mandem no chat aí, facinho mesmo, vai, por favor, interage aí, super de boa. Eu não tenho a mínima ideia. Enfim, vai, gente, ó, Lionel Messi, aí, o Léo falou, Real Madrid e Barcelona, são os 2 maiores times da Espanha, são 2 rivais históricos, são esses 2 mesmo, tá certinho? São rivais históricos, gente. Olha o detalhe. Real Madrid, ele é conhecido hoje como o maior time de todos os tempos. A Mari também acertou. Real Madrid, hoje em dia, ele é conhecido por ser o maior time de todos os tempos. Uma seleção implacável, tudo bem? Então, não sei quantas, sei lá, taça Champions que eles têm, mas é um time fudido, é um time reconhecidíssimo. Hoje. Na época do Franco, não. Gente, na época que o Franco assumiu o poder, quem era o grande time da Espanha? Quem era o bambambam do pedaço? Quem era o pica das galáxias? Não era o Real Madrid, era o Barcelona. O Real Madrid estava em uma baixa fodida. Fazia mais de 20 anos que o Real Madrid não ganhava um título. Um título espanhol, no caso, interno. Quem estava dominando, quem estava assumindo as paradas era o Barcelona. O Barcelona estava pica, o Barcelona estava foda demais. Só que presta atenção. Gente, Barcelona é a capital de que região da Espanha? Podem mandar no chat, eu não vou olhar aqui, mas é um mistério. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gente, Barcelona é a capital da Catalunha. E o que eu acabei de falar para vocês, o Franco perseguiu pessoalmente toda a cultura catalã. Gente, o hino do Barcelona, coloca aí no Google, para vocês escutarem, no YouTube, sei lá, o hino do Barcelona é em catalão, cara. Barcelona é um puta de um time, tradicionalmente da Catalunha, cara. Tipo, é um puta de um orgulho para eles. Então, essa coisa do Barcelona ser maior que o Real Madrid, que é da capital de Madrid, e, portanto, um time castelhano, que era o que o Franco queria exaltar, isso matava ele, cara. Isso colocava em xeque essa superioridade que o Franco estava querendo passar, cara. Isso é muito foda, isso é muito fodido. O Barcelona era um puta de um símbolo contra tudo aquilo que o Franco acreditava, contra tudo aquilo que o Franco queria passar. E o Real Madrid é um time de merda, cara. É um time pequeno, irrelevante até então. Quem que vai tornar o Real Madrid grande? O próprio Franco. Gente, isso é muito bem documentado, isso é um puta de um escândalo na história do futebol. Mas tudo bem. O Franco, ativamente, pegou dinheiro público e investiu no Real Madrid, porque ele queria que aquele time crescesse. E crescendo, ele podia colocar à sombra o Barcelona. E, portanto, ter aquela subversão de castelhano com catalão. Olha só como as coisas são interessantes. Que exemplo do que o Franco fez? Gente, o estádio do Real Madrid chama Santiago Bernabéu, não sei como é que fala, não falo espanhol, mas enfim. Uma puta de uma obra gigantesca e tal. Quem que pagou essa obra? Dinheiro público. Não foi investimento privado. Sabe, não foi o clube. Foi dinheiro público. E a mando de quem? Desse carinha que vocês estão vendo aqui. Do próprio Franco. Tem um episódio que eu não consegui achar para vocês na internet para linkar. Quem contou isso foi o Renan, é um professor do ângulo, puta, super conhecido, então eu vou acreditar no Renan, tá bom, gente? Mas assim, não achei fontes para mostrar para vocês, e se algum dia eu ver que é falso, eu aviso vocês, mas enfim. Só para vocês verem como é que era essa coisa. Tem a história que estava tendo uma final pela La Liga, que é o campeonato espanhol, entre Barcelona e Real Madrid. Tava tendo a final, puta de um time esperado. E essa final ia ser no Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, que fica, olha só, em Barcelona, que é a região da Catalunha. Lembrando, nesse período, os catalães não podiam falar catalão. Eles estavam proibidos, só podiam falar espanhol. E o hino do Barcelona, igual eu falei para vocês, é em catalão. Então, tudo bem. O Barcelona tinha que pontuar muito para ganhar o jogo. Ele tinha que fazer um puta de um jogo, sei lá, tinha que ser goleada. E os catalães estavam cabisbaixos, cara, puta, estamos em casa, mas vamos perder. Só que o time do Barcelona, irmão, fez milagre. E foi um gol, foi 2, 3, 4, 5. Cara, e foi a goleada mais pica do universo. O povo que tava no Camp Nou, que era catalão, cara, entrou num frenesi, entrou num pânico, começou a chorar.
e começaram a cantar o hino do Barcelona, que era em catalão, a língua proibida. Sabe quem estava no estádio, assistindo o jogo, assistindo o povo, cantando em catalão, celebrando a vitória do Barcelona? O Franco. Aí o que o Franco fez? Ligou para sua polícia, né? Falou, cerca o estádio, não deixa ninguém sair. A polícia foi lá, cercou o estádio, entrou, desceu a porrada em todo mundo que estava cantando em catalão, que era catalão, porque dava para perceber a diferença, e ele deu título para o Real Madrid. Olha como eram as coisas, olha como essa ideia da propaganda do Franco era gigantesca. Olha como o esporte pode ser um símbolo, cara. Olha como isso é importante. Gente, tem muita história, isso é muito documentado, isso é muito bem documentado. Tinha um jogador, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era foda, O Barcelona tinha contratado ele. O Franco falou, não, ele não vai pro Barcelona, ele vai pro Real Madrid. E foi isso, irmão! E foi isso! Não tinha conversa com o Franco. Aqui é ele entregando a taça, eu não sei que porra que taça é essa, eu já esqueci. Eu não sei se é Champions, eu não sei se é La Liga, mas ele tá entregando pro capitão do Real Madrid. Olha como a propaganda era forte, cara. Olha como o esporte, ele é um símbolo. Isso é muito importante, gente. Isso é muito, é muito interessante. É uma merda, mas é muito interessante. Acabamos a aula. Tem uma curiosidade para vocês. Ô, Edu, você poderia reexplicar, né? Porque eu não entendi nada. Peraí. Deixa eu, rapidinho. Não entendi. O Real Madrid apoiava o Franco? Não, Léo. Não é que todo mundo que torcia para o Real Madrid apoiava o Franco. Só que o Real Madrid, ele é um time castelhano. É um time espanhol, entendeu? Espanhol do jeito que o Franco gostava. Então, o Barcelona, que era um time catalão, ser melhor que o Real Madrid, isso era inadmissível para o Franco. Porque era um símbolo muito forte. Para ele, o Real Madrid tinha que ser o melhor time da Espanha. Por quê? Porque sendo o melhor time da Espanha, ele ia demonstrar aquela imagem que ele queria passar de, olha só, catalões, bascos, galegos, nem são espanhóis de verdade, são inferiores. Quem é pica mesmo são os castelhanos, é o povo de Madrid. Tudo bem? Acho que sim. Agora você entendeu? Gente, alguma dúvida até aqui? Falei mais por curiosidade. Aí ele apoiava com dinheiro público, é isso? Isso, cara, puta. Teve muito escândalo, gente. O cara construiu o estádio do Real Madrid com dinheiro público, um negócio inacreditável. Gente, beleza. Alguma dúvida até aqui? Eu gosto muito dessa história. Vocês devem ter percebido a minha empolgação. Eu gosto muito dessa história, de verdade. Eu não sou muito fã de futebol, cara, mas, porra, tem que ver o quanto que foi influenciado. O esporte influencia muito na política, gente. Eu já dei todos os exemplos para vocês. Teve a Copa do Brasil em plena ditadura militar, que foi usada de puta de um exemplo. É muito importante. E tem caído nos vestibulares. Então, por mais que isso seja uma curiosidade, eu quis trazer para vocês, porque... Mas você acha que vai muito nos vestibulares? Porque eu não tinha nem ideia de que era isso. Não, eu não acho que é muito, mas às vezes aparece. Então, tipo, ano passado, puta, quem que ia imaginar, cara? Quem que ia imaginar que ia cair colonialismo português relacionado com esporte? Entendeu? E, tipo, não é a primeira vez. A gente vai ver isso depois na aula de Guerra Fria. Mas teve uma puta de uma Olimpíada em Moscou, na União Soviética, cara, e foi a mesma coisa, tá ligado? Já caiu muito em vestibular. Aquela ideia do auge da Guerra Fria, da competição entre atletas estadunidenses e soviéticos. Puta, cara, esporte tá muito relacionado com história e tem algumas questões que às vezes aparecem. Então eu tô trazendo para vocês, também por curiosidade, mas que, cara, vai que, entendeu? Vai que, tá tudo vai que aqui. A Cauana falou, tem a democracia corintiana também. Cara, eu sou São Paulino, só que para Sócrates, para a democracia corintiana, eu levanto e bato palma, cara. É uma história inacreditável, é uma história linda. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem. Gente, esporte é muito bonito quando quer, de verdade. Pode ser uma merda, mas é muito bonito quando quer. Se não tiver dúvidas, a gente vai para a próxima aula, que aí a gente acaba de uma vez esse tema, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok. Léo, eu vou ser bem sincero pra você, eu também não sou muito fã, não. Mas o sentimento, cara, você vê, puta, é foda demais. Futebol é muito foda. Eu não acompanho, eu não sei nada, tipo, do meu time, eu sou São Paulino. Bicho, eu não sei escalar ninguém, eu não sei ninguém que tá no São Paulo. Eu acho que o Daniel Alves, tá? Não sei, alguma coisa assim. Eu sabia até o Rogério Ceni, aí ele se aposentou e tá de técnico, então, não sei. Mas
move muitas pessoas e é uma ferramenta política fortíssima, principalmente em países em que o futebol é muito importante, como é no Brasil, tá bom? Acabou o fascismo, gente, nem estou acreditando, finalmente, aleluia, glória ao Pai, graças a Deus, Alá, Buda, não sei, mais divindades aí, acabamos! Então agora, que a gente acabou o fascismo, a gente viu quase todos os regimes fascistas que mais caem no vestibular, falta senhor Antônio Salazar, que a gente vai ver em outra aula, mas a grosso modo, encerramos. Tudo bem, então? Agora, a gente vai ver, rapidinho, viu, gente, ó, 7 slides, tá? Rapidinho. Eita, porra. Rapidinho. A gente vai ver agora as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que tá tudo relacionado, gente. Ó, a ascensão do fascismo, Guerra Civil Espanhola, tá tudo encaminhadinho. E nessa aula, vocês vão terminar com aquele meme do Steve Jobs, que tá explodindo na cabeça, e fica, pô, esse tipo de coisa. Vocês vão ficar, caralho, tá tudo ligadinho, tá tudo ordenadinho, tá bom? Até o final dessa aula, eu prometo que vocês vão ter um plot twist, um insight, tá? Causas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, vamos lembrar como é que estava o mundo depois da Primeira Guerra Mundial, como é que era a visão de cada país em relação à Grande Guerra? Vamos lá, então. Tinham várias vertentes diferentes, gente. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, as pessoas têm opiniões, dependendo da nacionalidade, as pessoas têm opiniões diversas da Primeira Guerra Mundial. E é isso que a gente vai ver agora. Inglaterra, França e afins. Afins, quando eu quero dizer, é o povo da Tríplice Entente. Tudo bem, então? Então, os aliados, os Estados Unidos, piriri pororó. Como é que era a Primeira Guerra Mundial para eles? Especialmente para os europeus. Para os europeus isso era muito forte. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra para acabar com todas as guerras. Foi um conflito violentíssimo, mais longo que todo mundo esperava, atroz, sanguinolento. Então, quando aquela merda acabou, todo mundo desses países estava fadigado, estava cansado da guerra. Então, eles desejavam que uma paz duradoura fosse imposta na Europa, que que a Primeira Guerra fosse o último grande conflito que o continente tinha que experimentar, que, ó, chega, tá bom disso tudo, pelo amor de Deus, a gente só quer viver em paz. O grande símbolo disso foi a criação da Liga das Nações. Liga das Nações, que, como eu já falei para vocês, é o avô da ONU, vamos dizer assim, que foi criada justamente para tentar evitar que novos conflitos acontecessem. Tá bom, então? Então, essa era a visão desses países, dos países vencedores. Só que tinha um país perdedor que era completamente, a visão desse país era completamente oposta à desses caras, que era a da Alemanha. Nem vou entrar aqui em detalhes, porque a gente já viu isso tantas vezes que eu nem aguento mais. A Alemanha saiu completamente humilhada da Primeira Guerra Mundial, principalmente depois do Tratado de Versalhes, foi considerada a única culpada pela guerra, teve que pagar altas dívidas para os países vencedores, teve que limitar o seu tamanho do exército, enfim, um monte de merda. Além de toda aquela teoria do mito da punhalada pelas costas, que o Hitler ele era partidário, piriri pororó. Gente, o importante é, enquanto Inglaterra e França estavam querendo evitar uma outra guerra a todo custo, a Alemanha, boa parte da população alemã, tava como? Revanche. Eu quero revanche. Esses caras me fuderam. Esses caras colocaram um tratado injusto, sabe? Mexeram no meu governo, estão me fudendo até agora. Sabe? Eu quero mais é que se foda. Guerra para acabar com todas as guerras aqui, irmão. Eu vou para cima desses caras na primeira oportunidade que eu tiver. Quem pensava bem assim? O Hitler. E olha que curioso, olha só como as coisas são engraçadas. Que era o cara que, naquele exato momento, era o Führer da Alemanha. Então, esse aqui era o pensamento predominante dentro da Alemanha. Você pode questionar se era um pensamento legítimo da população, mas, cara, puta, sendo por propaganda, sendo o pensamento realmente do povo, foi o pensamento que dominou, tá bom? Isso é importante. Como é que a Itália se sentiu com a Primeira Guerra Mundial? Traída. Traída porque a Itália ganhou a guerra. Ela ajudou a Inglaterra e a França a lutar contra a Tríplice Aliança.
Só que mesmo ela tendo ganho a guerra, ela não ganhou o que ela queria, que era aqueles territórios que eu já falei para vocês, piriri pororó, vitória mutilada, tá bom? Esse era o sentimento da Itália. E o Japão? O Japão também não saiu satisfeito, irmão. O Japão saiu puto da Primeira Guerra. O Japão participou, lá na Ásia, lá pra puta que pariu. Lembra, gente, aqui na Primeira Guerra, a gente tá falando da Guerra dos Impérios. Então, por mais que fosse, tenha sido um conflito europeu, batalhas aconteceram na África, aconteceram na Ásia, e o Japão participou de algumas dessas batalhas na Ásia. Ele lutou contra algumas tropas alemãs que estavam na China, porque ele queria dominar a China. E o Japão, nos acordos de paz, na Liga das Nações, ele estava tentando defender uma postura antirracista, porque era seria benéfico para ele, falar, olha, gente, até agora vocês estão me vendo como uma potência menor, vamos acabar com isso, vamos colocar que todo mundo aqui é igual, que tá todo mundo ok, e aí vamos nessa. Inglaterra falou não, França falou não, e é isso daí. E pau no cu do Japão. Japão, você é pequenininho, vai pra lá, vai pra merda. E aí, o que aconteceu? Isso fomentou o sentimento nacionalista dentro do Japão. Tudo isso a gente já viu, só recapitulando. Alguma dúvida até aqui, gente? Porque se tiver dúvida nessa parte que a gente já viu, aí é foda. Tipo, tem que relembrar, tem que ter isso muito bem na cabeça para entender a Segunda Guerra. Assim, a gente comentando do futebol. Aquele famoso, torço de boca para fora, porque eu não sei nada disso. Eu também não. O Léo falou, não é para perguntar? Não, Léo, é justamente para perguntar, pelo amor de Deus. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida nessa parte. Porque essa parte é muito importante para a gente entender daqui para frente. Entendeu? Por Cristo, pelo amor de Deus. O dia que eu falar para vocês não perguntarem alguma coisa, joga de uma ponte. Alguma dúvida até aqui, gente? O Edu, ele foi esnobado, né, ao Japão, é isso que você quis dizer? Não, é isso, né? Ele foi esnobado pela potência. Não foi só esnobado, né, gente? Não foi só uma coisa tipo assim, Japão, fica aí no escanteio que você não é nada. Assim, teve uma interferência da Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, estava assustada que a marinha japonesa estava muito forte. E a Inglaterra não queria uma rival. Então, ela, por meio da Liga das Nações, tentou limitar o tamanho da marinha japonesa, para manter o Japão sempre na linha, sempre na rédea curta. Então, não foi só um tapa na cara, sabe? Foi uma coisa foi mais intenso. O Japão ainda era visto como uma potência menor e isso influenciava na política do mundo, tá bom? Beleza. Gente, então vamos continuar. Fico feliz que essa parte seja bem na cabeça de vocês, que é super importante. Gente, por favor, vamos lá. A Alemanha tá como? Puta com a Primeira Guerra. A Itália tá como? Puta com a Primeira Guerra. O Japão tá como? Putaço com a Primeira Guerra. Quem que estava no governo da Alemanha? Olha, um nazista. Quem estava no governo da Itália? Olha, um fascista. Quem estava no governo do Japão? Um nacionalista. Mas que também, close enough, tá perto, o suficiente. Vocês estão vendo que vai ter uma afinidade? Esses países têm muito em comum? Pois é. Gente, vamos falar da formação do eixo, então. Como é que essa merda se formou? Primeira coisa, importante. Fascismo e nazismo são ideologias próximas. Há quem considere que uma é a expansão da outra, que são quase a mesma coisa. Isso varia de historiador para historiador, como a gente já viu. Mas são ideologias que são embasadas nas mesmas coisas. No nacionalismo exacerbado, no expansionismo, no militarismo, na idealização de um passado glorioso. Então, a Alemanha e a Itália não poderiam estar mais aliadas. E por afinidade política e ideológica, esses dois países começam a se aproximar. A Alemanha e a Itália começam a ficar mais próximos. E você pode me dar exemplos dessa proximidade? Lógico que eu posso. Gente, isso é detalhe, viu, gente? Detalhe mesmo, sabe? Vocês não têm obrigação nenhuma de lembrar disso. Lembra que eu falei para vocês que a Itália tentou invadir a Etiópia no final do século XIX e levou uma surra maravilhosa? Levou uma surra linda, perfeita, bela e moral? Então, a Itália tentou invadir de novo em 1935. Então, a gente teve duas guerras, que a gente chama das guerras ítalo-etíopes. A primeira no século XIX e a segunda agora em 1935, já com Mussolini no poder. E a Itália invadiu novamente a Etiópia, tentou lá conquistar
o território. Por causa dessa invasão, a Liga das Nações, que lembrando, ó, aqui a Liga das Nações, avô da ONU e tal, ela falou, aqui para você, Itália, isso que você está fazendo é errado. Países signatários da Liga das Nações, vamos fazer um embargo econômico contra a Itália. E aí, o que esses países falaram? Sim, senhor, vamos fazer um embargo contra a Itália. Quem que ajudou a Itália nesse período de crise? A Alemanha. A Alemanha deu muita ajuda econômica para a Itália nesse período que ela estava prejudicada economicamente. Muita ajuda. Quer outro exemplo? A gente acabou de ver Guerra Civil Espanhola, gente. Na Guerra Civil Espanhola, italianos e alemães lutaram lado a lado, testaram armas lado a lado, voaram nas suas forças aéreas lado a lado. Isso aproximou muito eles. Como um símbolo disso, em 1938, o Hitler visita o Mussolini, ele vai para Roma, eles tiram fotinha juntos. Se tivesse Instagram naquela época, provavelmente teriam postado, os BFFs estavam na lua de mel. Itália e Alemanha estavam ficando muito próximos. Só que era só a Itália e a Alemanha que estavam se aproximando? Não, meus queridos, não, de jeito e maneira. A Alemanha e o Japão também estavam se aproximando. Em 1936, a Alemanha assinou com o Japão um tratado chamado Anti-Comintern, que tentava, esse tratado era justamente para tentar barrar o avanço soviético no mundo. Aí vocês pensam, por que caralhos o Japão assinou isso com a Alemanha? Eu explico para vocês. Primeiro, porque os dois países eram anticomunistas, mas em segundo lugar, não sei porque eu não Europa, Segunda Guerra, não sei porque eu não peguei isso antes, mas eu sou burro. Ih, caralho, não. Mapa mundo, vai. Putz. Ai, cacete. Mapa União Soviética, diz isso. Se não for agora, fudeu. Aí, agora sim, porra. Gente, peraí que, deixa eu... Dá pra ampliar esse mapa? Não dá, mas Jesus Cristo, eu tô com muita falta de planejamento aqui. Vocês me perdoem. Vai na Wikipédia mesmo, União da República Socialista Soviética, período por uma cadeia. Ah, agora sim! Gente, por que o Japão assinou isso? Vocês lembram da guerra russo-japonesa? A União Soviética, a antiga Rússia, sempre teve muito interessada na Ásia. Sempre teve muito interessada, por exemplo, na China, na Coreia, na Mongólia, que são partes que o Japão também era interessado, que o Japão também estava tentando exercer imperialismo. Por outro lado, a União Soviética exercia muita influência no leste europeu, que era a área de influência da Alemanha. Então, vejam por um lado, o Japão assina esse acordo com a Alemanha, porque o Japão, por um lado, queria barrar o avanço soviético na Ásia e, por consequência, o próprio Japão avançar, e, no outro lado, a Alemanha queria barrar o avanço da União Soviética no leste europeu, porque também era um território interessante para a Alemanha. Vocês entenderam essa parte, gente? Manda sim no chat, porque é uma questão muito mais geográfica do que qualquer outra coisa. Mandem aí um sim, não, repete, que tá de boa aqui. Tá de boa? Beleza, então, gente, perfeito. Acho que sim. Perfeito, gente, perfeito. Então, entenderam essa parte é importante. Então, é por isso que o Japão assina esse acordo com a Alemanha, tudo bem? Então, agora os países estão ficando mais próximos, estão ficando BFFs, estão ficando friends, estão ficando amiguinhos. Olha só. Acabou aí a amizade do eixo? Não, de jeito e maneira. De jeito e maneira. Nossa, que susto, gente. Achei que... Peraí. Isso, peraí. Nossa, gente, tá faltando um slide. Caralho. Pera, deixa eu ver se tá faltando mesmo. Maiorias, aliados, absolute, Czechoslováquia. Boa, mas caralho, velho, tá faltando um slide. Real. Peraí. Deixa eu acessar o material que eu coloquei pra vocês. Não é o modelo 1, modelo 2. Desculpa aí, gente, puta, noiei. Não devo ter visto e não devo ter colocado no expansionismo alemão ali. Formação do eixo. Não, noiei. Noiei não, peraí. Expansionismo alemão, expansionismo japonês. Não, gente, tá certo, desculpa, noiei demais. Ó, gente, depois que... Foi mal de verdade. Eu achei que eu não tinha colocado essa parte, eu coloquei.
Depois, então vamos lá. A Alemanha assinou com o Japão esse Anti-Comintern, que era para barrar o avanço da União Soviética, em 1936. Em 1937, a Itália também entra para o acordo, ela também assina. E aí fica a Alemanha, a Itália e o Japão com esse tratado assinado, com o Anti-Comintern assinado, que era para barrar o avanço soviético. E aí, gente, é que cria a famosa expressão eixo Berlim, Roma, Berlim, Tóquio, que hoje a gente só chama de eixo, tá bom? Então é aqui que a gente tem a consolidação, a criação do eixo, que vai ser tão forte na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E agora, gente, vamos analisar. A gente entendeu como é que era a visão desses países em relação à Primeira Guerra, e principalmente em relação à Inglaterra e à França e etc. A gente já viu como eles se aproximaram. Agora vamos ver como é que eles se tornaram impérios, como é que eles se tornaram potências militares, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver agora é o expansionismo japonês antes da Segunda Guerra Mundial. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é das diferentes datas do início, entre aspas, e do fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo isso? O fim é muito conhecido. A gente tem duas datas que simbolizam o término da Segunda Guerra Mundial. Uma na Europa, que é quando a Alemanha se rende, e outra na Ásia, que é quando o Japão se rende. Só que a gente também tem datas diferentes para o início da guerra. Os ocidentais, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, consideram o início da Primeira Guerra em 1939, que é quando a Polônia é invadida. Os soviéticos, os russos, não. Para eles, a Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de Grande Guerra Patriótica, não é Segunda Guerra para eles, começou só em 1941, quando o Hitler, a gente vai ver isso depois, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Só detalhe aqui. Quando o Hitler quebra o pacto de não agressão e invade a União Soviética. Só que tem outra data ainda, que é a data do Japão. Gente, para o Japão, a Segunda Guerra Mundial começa antes. Começa mais ou menos em 1935, quando ele invade a China. Tá bom? Detalhes. Detalhes. Nunca vi cair em prova. Só tô falando aqui para vocês. Mas enfim, gente. Como é que estava o Japão nesse período entre guerras, entre 1918 e 1939? O Japão, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, depois da Grande Depressão, da crise de 29, ele entra numa crise econômica fodida, gente. Por quê? Porque o Japão, sozinho, não conseguia sustentar a própria produção industrial. Lembrando, gente, Japão era um país muito industrializado. Era um dos únicos países asiáticos que tinha grandes fábricas, que tinha grandes indústrias. Lembram que eu falei para vocês da era Meiji? Lembra lá? Tá tudo conectadinho. Por quê, gente? Vocês vão olhar no mapa. O Japão é uma ilha minúscula de merda. Não, é muito difícil. O Japão é um território muito difícil. Todo montanhoso, todo fodido. Não dá para plantar direito. E mais do que não dá para plantar, o Japão também, o solo japonês, ele carece muito de matéria-prima. Não tem ferro, não tem petróleo, não tem carvão, que são produtos que são essenciais para uma produção industrial. Principalmente uma produção industrial desse período, de 1930 e pouco. Tudo bem? O que o Japão fazia, então? Ele comprava esses produtos, essas matérias-primas, de outros países asiáticos, como, por exemplo, a China. Então, o Japão, que tinha falta de ferro, de carvão, de petróleo, comprava todas essas matérias-primas dos países da Ásia. E aí, ele importava esses produtos, ou seja, ele comprava lá de fora, trazia para dentro. E aí, uma vez que ele tinha aço, que ele tinha ferro, que ele tinha carvão e que ele tinha petróleo, ele trabalhava esses produtos na indústria. E aí eles faziam um monte de produto industrializado, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque não importa. Fazia carro, fazia eletrodoméstico, fazia um monte de coisa. Uma vez que esses produtos que o Japão produziu, com essas matérias-primas que ele comprou lá de fora, estavam prontos, ele vendia para o mercado externo. Para onde, especificamente? Para os Estados Unidos. Então, gente, olha como o sistema funcionava. O Japão não tinha dinheiro para... não tinha
matérias-primas no seu território, comprava lá de fora. Depois de comprar essas matérias-primas, elas eram usadas nas indústrias para fazerem produtos. Esses produtos, depois de prontos, eram vendidos para o mercado externo, principalmente para os Estados Unidos, que é onde o Japão tirava a maior parte do lucro dele. Depois da crise de 29, os Estados Unidos parou de comprar produto do Japão. Por quê? Porque o país estava fugido, porque estava tendo protecionismo dentro dos Estados Unidos. Então, depois que o Wall Street quebra, depois que a gente tem o grande crash da bolsa, os Estados Unidos para de comprar os produtos do Japão. E aí, olha o efeito em cascata. Os Estados Unidos para de comprar os produtos do Japão. Eu acabei de falar para vocês que a maior parte dos lucros do Japão vinha da venda desses produtos industrializados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos parou de comprar. O Japão começa a perder dinheiro, perder dinheiro, ao ponto em que ele não tem condições financeiras para comprar matéria-prima do exterior. E aí, a produção industrial japonesa trava. Ela para de acontecer, porque ele só não tem condições. E aí, nesse cenário em que o Japão não consegue continuar com a sua produção industrial, desesperado, esses grandes donos de fábrica japoneses, Mitsubishi, esses caras que existem até hoje, eles pressionaram o governo japonês, e principalmente o imperador, a tentar impor medidas imperialistas. Basicamente, o que esse povo está falando? Ô, imperador, acorda, mano. A gente não está conseguindo manter a nossa produção industrial. Sabe o que a gente pode fazer? Conquistar outros territórios do mundo que tenham matérias-primas para a gente não ficar dependente. Para a gente não ter que depender dos Estados Unidos para continuar com a nossa produção industrial. Para a gente não ter que depender de países estrangeiros para que a gente consiga alimentar a nossa indústria. E é aí que começa o grande expansionismo japonês. Em 1931, o Japão invade a China, mais especificamente a região da Manchúria, que, olha só que coincidência, era rica em recursos minerais, como ferro e carvão, e também em petróleo. É por isso que a gente fala que a Segunda Guerra Mundial ela começa antes para o Japão, porque desde 1931 ele já está nessa medida expansionista que a Alemanha e a Itália vão ter depois também. Ele já está nessa guerra. Gente, o expansionismo japonês foi gigantesco. Eles dominaram a China, só que lembrem-se, a Coreia também era possessão do Japão. Fazia muito tempo já. E eles vão expandindo, gente. Laos, Camboja, Vietnã, todos esses países, ao longo da Segunda Guerra Mundial, vão ser anexados ao Império Japonês. Gente, o Japão chega na Índia, que era possessão britânica. Ele se expandiu muito, muito. E é por isso que a gente fala que a Segunda Guerra Mundial começou antes para o Japão. Porque todo aquele movimento expansionista que a Alemanha nazista vai ter durante 1939 até 45, o Japão estava tendo desde o começo, desde 1931. Entenderam? Após essa invasão que eles fizeram na Manchúria, que eles anexaram essa parte da China, o sistema fabril japonês, ele volta a funcionar. Só que qual que é o problema? Gente, guerra é caro. Guerra é muito caro. Manter exército é muito caro. Então, todo o sistema fabril japonês, para arcar com esses custos imperialistas, ele se volta para a indústria bélica. Tá bom? Guarda essa informação. Guarda essa informação por inteiro. E, gente, aqui vai o que eu vou falar para vocês. Não é muito comum a gente ver em livros de história, em apostilas e tal, porque não é muito, literalmente foi meio que ignorado, sabe? Não é muito da nossa cultura, a gente não é tão aliado assim com a Ásia, mas, gente, a Ásia sofreu tanto quanto a Europa, viu? Com a Segunda Guerra Mundial. O Japão, não querendo aqui fazer juízo de valores, de, tipo assim, de colocar vilões e mocinhos na história, porque para mim isso não existe, para os historiadores também não, inclusive, mas, tipo, foi uma merda, gente, inacreditável. Assim, a invasão japonesa na Ásia, na Manchúria, no Vietnã, no Camboja, no Laos, etc., foi uma merda inacreditável. Foi uma violência fodida. Assim, gente, essa imagem que eu coloquei para vocês à direita é a mais de boa que eu consegui achar.
Normalmente, eu sei que vocês, tem gente que é muito curiosa, que vai atrás disso e tal. Gente, por favor, tipo, é um pedido de verdade. Eu sei que normalmente, quando a gente fala isso, vocês ficam curiosos e tal, e pesquisam, mas, ó, de verdade, não pesquisa, eu tô falando sério, de coração. Não pesquisa a invasão japonesa, tipo, na Manchúria. De verdade, tô falando do fundo do meu coração. Gente, eu queria trazer para vocês uma imagem forte, só que não tinha uma imagem, tipo, que era entre forte e entre deplorável. Foi um negócio inacreditável, gente. O Japão foi completamente fodido. Eu quero que vocês lembrem sempre que, para a cabeça de um japonês daquela época, chinês, coreano e etc., era raça inferior. Tudo bem, então? O Japão era um país racista. Então, por mais que ele não tivesse construído campo de concentração, de extermínio, igual a Alemanha tinha feito, ele tratou chineses, coreanos, vietnamitas como lixo de verdade. Foi uma violência descabida, gente. O Japão foi muito violento, foi um negócio inacreditável. Os números estimam entre 6 e 20 milhões de mortos. Gente, 20 milhões de mortos é um negócio inconcebível pra gente. E por que esse número oscila tanto? Por que ele oscila entre 6 e 20? Puta, é um intervalo muito grande, vamos concordar. Porque o Japão tocou o zaralho. Tocou o terror, gente. Foi uma violência inacreditável. O japonês matava porque era troféu. Eu tô falando sério. É um negócio que não dá pra entender, gente. Eu já falei pra vocês, mas se vocês quiserem procurar a parte, pesquisem sobre o estupro de Nanquim, que aconteceu na cidade de Nanquim, na China. Uma violência inacreditável, cara, uma coisa desproporcional. Assim, gente, não procurem de verdade. Vocês vão achar foto de japonês que empalou criança na baioneta, bebê na baioneta. Quando os japoneses estavam avançando com o exército, eles colocavam prisioneiros de guerra para marchar na frente dos tanques. E se os prisioneiros de guerra caíssem qualquer coisa, o tanque passava por cima e foda-se. Uma violência de merda, gente. Japonês enterrava prisioneiro de guerra vivo. Foi um negócio inacreditável. Foi uma violência filha de uma puta. Tipo, foi um negócio descabido, gente. A gente sempre, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, é lógico que a gente vai pensar em campos de concentração, é lógico que a gente vai pensar em Holocausto, na Europa, que sofreu pra caralho. A gente vai pensar na União Soviética, que sofreu pra caralho, só que a Ásia, cara. A Ásia também sofreu tanto quanto. Esses caras, gente, isso é um fato. Chinês e coreano odeia japonês, principalmente os mais velhos. Eu já falei isso pra vocês, tá bom? Odeia mesmo. Um sul-coreano odeia mais um japonês do que um norte-coreano. Vocês entenderam? Tipo assim, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os dois países estão em guerra há sei lá quantos caralho de anos. Tudo bem que tem armistício, mas estão naquela situação. Sul-coreano e norte-coreano se entendem melhor do que como japoneses. Esse é o nível do rolê. É um negócio inacreditável. O Japão tocou o terror na Ásia. Fudido. Alguma dúvida até aqui, gente? Tô voltando bastante porque essa parte é foda. Senão a gente continua, tudo bem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos continuar. Essa aula vai ser boa, gente. Ai, caralho, entrei no slide errado. Essa aula vai ser boa, a gente vai acabar justamente na hora, tá bom? Foi foda, gente. Essa parte do Japão foi foda, de verdade. Mas não foi só o Japão que se expandiu. Então, o Japão aqui dominou a Manchúria, dominou boa parte da China, já estava com a Coreia dominada, aí começou a se expandir lá para Indochina, que na época era colônia francesa, Indochina, que hoje é o Laos, o Camboja, o Vietnã, e foi se expandindo para a Ásia, Filipinas, um monte de coisa. Foi só o Japão que se expandiu? Não. Alemanha e Itália também se expandiram. Eu vou falar para vocês agora. Desde 1934, quando tem a instalação do Terceiro Reich, quando o Hitler vira Führer, ele já estava planejando desrespeitar o Tratado de Versalhes. E, lembrando, gente, o Tratado de Versalhes impunha um limite para o tamanho do exército alemão, 100 mil pessoas, tudo bem? Que é muita pouca coisa, Aí o Hitler olha o Tratado de Versalhes e fala, aqui para você. E ele começa a desrespeitar o tratado. Então, por exemplo, o serviço militar obrigatório na Alemanha para homens, ele é restaurado, tudo bem? Então, todo homem tinha que servir no exército agora. E o contingente do exército alemão... Eita, eu escrevi errado. Peraí. Ô, Jeová. E o contingente do exército alemão, ele salta de 100 mil para 500 mil pessoas. 5 vezes mais do que o Tratado de Versalhes permitia. Então, Hitler tava nessa, irmão. Tava nessa.
E aí, olha o detalhe. Guiado por aquele sentimento nacionalista de eu vou fazer a Alemanha um grande império, e também daquela crença do espaço vital, vocês lembram do espaço vital, do Leibniz? Não sei falar essa porra, mas enfim. O Hitler, ele passou a defender a anexação de territórios que tinham a população como maioria alemã, maioria germânica. Vocês estão confusos? Calma, vocês vão entender agora. Gente, tinha alguns lugares dentro da Europa que, por mais que pertencessem a outros países, tinham populações de maioria alemã. Por exemplo, a Áustria. Primeiro, a Áustria é um país germânico, tudo bem? Assim como a Alemanha. Falam a mesma língua, tudo mais. Então, primeiro ponto, a Áustria. Além da Áustria, tinha outras regiões, como, por exemplo, uma região da Tchecoslováquia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que por mais que fosse em outro país, a população que vivia nesses lugares específicos se sentia como alemã. E o Hitler falava, é dever moral da Alemanha anexar esses lugares, porque é o nosso povo. Além disso, tem toda aquela ideia do espaço vital e tudo mais. Então, o Hitler, desrespeitando o Tratado de Versalhes, ele começa um puta de um projeto expansionista. Em 1936, os nazistas ocuparam militarmente a região da Renânia. Gente, procurem no mapa depois. Renânia tem esse nome por causa do rio Reno, que corre na Alemanha, e essa região estava sendo ocupada pela França desde o término da Primeira Guerra Mundial. Aí a Alemanha simplesmente vai lá e fala, França, pau no teu cu, cai fora daqui. E foi exatamente isso que ela fez. Ela invadiu, a França foi embora. E os aliados, por mais que o Hitler estivesse claramente desrespeitando o Tratado de Versalhes, claramente com um projeto expansionista, eles não fizeram nada por enquanto. Por quê? Calma, vocês vão entender. Calma aí. Tudo bem, então. Então, em 36, ele anexou essa parte da Renânia. Em 39, ele anexou a Áustria. Gente, já era sonho do Hitler, desde muito tempo, unificar a Alemanha e a Áustria num único território. O Hitler era austríaco, gente. É natural isso. A gente pensar nisso é super razoável. Só que a anexação da Áustria pela Alemanha também era proibida pelo Tratado de Versalhes. É o que eles chamam de alemão de Anschluss. Tá? Isso era proibido. Uma das cláusulas do Tratado de Versalhes era literalmente a Alemanha não pode se juntar à Áustria. Só que o que o Hitler fez? Falou aqui para você, Tratado de Versalhes. Anexou a Áustria do mesmo jeito. E ele tinha bastante apoio popular para fazer isso, viu, gente? Grande parte dos austríacos queria que isso acontecesse. Tanto é que eles fizeram um plebiscito lá e a maior parte da população votou a favor da anexação da Áustria, tá? Então ele tinha apoio popular para fazer isso. No mesmo ano, 1939, aí é que vai. O Hitler pediu para anexar a região dos Sudetos, que é aquele lugar que fica na Tchecoslováquia, que eu falei para vocês. Gente, os Sudetos, eles ficam na divisinha entre a Tchecoslováquia e a Alemanha. E por ficar tão perto da fronteira, tem bastante gente nessas regiões que se identifica como alemão. Tudo bem? Então, o Hitler falou, olha só, se vocês não me cederem essa região, eu vou tomar a força. Ô Tchecoslováquia, eu quero Sudetos, eu vou tomar a força se eu precisar. Só que qual que é o problema, gente? Qual que é a merda? A Tchecoslováquia tinha um tratado de defesa com a França. Ou seja, se o Hitler invadisse a Tchecoslováquia, igual ele estava falando que ele ia fazer, a França ia ter que entrar em guerra com a Alemanha. E a França queria a guerra com a Alemanha? Não, senhor. Lembrando, a guerra para acabar com todas as guerras. A Europa, França e Inglaterra não queriam outra guerra. Então, gente, para evitar um conflito, aconteceu no mesmo ano, em 1939, o que foi chamado de Tratado de Munique, onde sentaram nas mesas para negociar autoridades alemãs, francesas, inglesas, italianas. E aí, discutindo lá, conversa vai, conversa veio, os aliados falaram, ok, Hitler, você pode anexar a Tchecoslováquia. Só que essa é a última concessão que a gente vai te fazer. Então, basicamente, o que França e Inglaterra fizeram é o seguinte, olha, irmão, você está muito saidinho,
A gente tá vendo você desrespeitar o Tratado de Versalhes, tudo bem, então você aumentou o exército alemão, a gente tá vendo a merda que você tá fazendo. Essa é a última concessão que a gente vai te fazer. Você pode anexar a Tchecoslováquia. Só que se você anexar outra região, a gente vai entrar em guerra. Aí o Hitler falou, não, claro, sim senhor, não vou entrar em guerra com mais ninguém não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, gente, a gente tem essa foto super emblemática, que ela tá cortada, tá bom? Então, mas esse aqui é um ministro das Relações Exteriores da França. À esquerda dele, que apareceu que acabou não aparecendo na imagem, tem a da Inglaterra, e o Hitler e o Mussolini aqui, no Tratado de Munique. Gente, percebam, entendam. Eu falei que autoridades alemãs, francesas, inglesas e italianas sentaram na mesa e falaram: tudo bem, você pode anexar a Tchecoslováquia. Vocês estão sentindo falta de alguém, tipo, da própria Tchecoslováquia? Pois é, não foi convidada. E os tchecos ficaram putos com isso, viu, gente? Eles acharam que eles foram traídos pela França e pela Inglaterra. Eles ficaram putinhos, ficaram com razão, inclusive, pelo amor de Deus. Então, basicamente, é o seguinte, fizeram uma reunião para anexar a Tchecoslováquia, não convidaram a Tchecoslováquia e os Sudetos foram anexados pela Alemanha. Pouco tempo depois da anexação dos Sudetos, a Alemanha anexa quase que toda a Tchecoslováquia por si só. Ela pega a região da Boêmia e da Moldávia para si, e a Eslováquia. Gente, Tchecoslováquia, República Tcheca, Eslováquia. São dois países que estavam juntos, tudo bem? Então, ele anexa a região da Boêmia e da Moldávia, que também ficava na Tchecoslováquia, e depois declara a Eslováquia um país independente. Detalhe, um país independente, só que esse país era um fantoche. E pouco tempo depois, um governo pró-nazismo, pró-fascismo, sobe ao poder na Eslováquia. Tá bom, então? Então, gente, recapitulando. Hitler queria anexar os Sudetos, que ficavam na Tchecoslováquia, só que a Tchecoslováquia tinha um acordo de acordo militar com a França. Se o Hitler invadisse a região, ele ia entrar em guerra com a França. Para evitar uma nova guerra, foi realizado o Tratado de Munique, onde ingleses e franceses sentaram com alemães e italianos e falaram, olha só, pode anexar, mas é a última região que eu vou deixar vocês anexarem. Depois vai ter treta. Aí o Hitler falou, tá bom então, vou ficar quieto. Ficou porra nenhuma, mas falou que ia ficar quieto. Aí ele anexou os Sudetos, a Boêmia, a Moldávia e declarou a Eslováquia um país independente. Só que é óbvio que esse país era alinhado com os nazistas, tá bom? Mas, gente, vocês podem perguntar, nossa, mas o Hitler anexou essas regiões só porque elas eram de maioria alemã? Lógico que não. Gente, essas regiões dos Sudetos, da Moldávia, da Boêmia, eram zonas ricas em matéria-prima e importantíssimas zonas industriais. Então, depois que o Hitler anexa essas regiões, a capacidade bélica alemã aumentou demais da conta. Aumentou muito, que era justamente o que ele queria desde o início. Vamos combinar. Foi só a Alemanha que se expandiu? Não, a Itália também se expandiu. Em 1939, a Itália anexou a região da Albânia, junto com o exército alemão. E depois que a Itália ela anexa essa região, é aí que a Itália e a Alemanha se consolidam de uma vez como grandes aliadas. Elas fazem o famoso Pacto do Aço, em 1939. Tanto é, gente, ó, por mais que tivesse essa aliança do eixo aqui, entre Roma, Berlim e Tóquio, ela surgiu para parar o avanço soviético. Não tinha um acordo militar tão claro entre Japão, Alemanha e Itália naquela época. Tanto é que quando começa a Segunda Guerra Mundial, no começo o Japão não entra. Ele não entra na Segunda Guerra. Mas a Itália sim. Por quê? Porque a Itália e a Alemanha estavam juntas e shallow now. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tudo ok? Tudo de boa? Essa aula não é complicada. Ô, Edu, deixa eu te perguntar sobre a matéria-prima. Por que então que eles deixaram o Hitler anexar esses territórios sabendo que ele era rico em matéria-prima? Calma aí, é o próximo slide agora. Eu vou explicar agorinha mesmo, tá bom, Léo? Gente, mais alguma dúvida? Ok. Vamos lá. O que vocês estão pensando, gente? Não, pera lá, vou fazer interação com vocês. Vou fazer interação de novo, igual eu fiz com o Barcelona e Real Madrid.
Gente, antes de fazer essa interação, o Japão está se expandindo. O Japão não gosta do Ocidente, tá bom? Fez acordo com a Alemanha e com a Itália. A Alemanha está se expandindo. A Alemanha odeia a França e a Inglaterra. A Itália está se expandindo. E a Itália também não está muito lá bem com a França e com a Inglaterra. Por que que ninguém fez nada? Por que que ninguém parou esses caras? Qual que é o sentido disso? Tipo, é um negócio que a gente olha hoje em dia e fala, mano, eles têm merda na cabeça? Eles têm cocô, algum negócio assim? E calma, vocês vão entender agora. Só que antes disso, gente, agora vem a parte que eu falei para vocês que eu prometi do insight. Agora é quando vai tudo conectar e tudo das últimas 4 aulas vai fazer sentido. Eu tô prometendo para vocês. Uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar. Gente, é o seguinte. Olha só. Primeira coisa. O que o fascismo e o nazismo têm em comum? Muitas características, mas uma específica que está relacionada com a guerra. Mandem no chat. Mais do que isso. Depois da crise de 29, a Alemanha e a Itália, elas vão tentar retomar a economia delas. Essa economia, ela vai ser baseada no quê? Não tem problema se vocês não quiserem responder e tudo mais. Só que, é importante de verdade para vocês entenderem. Kawana falou, indústria bélica? Perfeito. Perfeito. Primeiro ponto. Vai, gente, agora do fascismo e do nazismo. O que eles têm muito em comum que está nessa ideia de expansionismo, de militarismo? Já até falei o nome. É uma das características do fascismo que eu passei para vocês. Na verdade, 2. Na verdade, 3. Enfim. Espaço vital? Gi, para a Alemanha, especificamente, é o espaço vital. Tá certo o que você falou. Mas Alemanha e Itália, os dois juntos. Nazismo e fascismo são... Nacionalismo também, Léo, tá relacionado. Mas nacionalismo e... Nacionalismo não. Fascismo e nazismo são ideologias militaristas, expansionistas. Baseadas, sim, nessa ideia de espaço vital, baseadas, sim, nessa ideia de nacionalismo, mas, antes de mais nada, militaristas e expansionistas. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? É o seguinte, a gente tem, dentro da Alemanha, dentro da Itália, que já são países que não vão muito com a cara, com a França e com a Inglaterra, regimes que claramente querem se expandir, que claramente querem o início de uma nova guerra. Tá bom, então? A gente tem, dentro da Alemanha e da Itália, a economia alemã e italiana era completamente voltada para a indústria bélica. Era esse o foco que eles tinham. Tudo bem, então? O Japão, até então, não tinha esse foco. Mas depois da crise de 29, o Japão também começou a investir pesado na indústria bélica, igual eu falei hoje para vocês. Vamos relacionar as coisas. Vamos relacionar as coisas aqui. A gente tem países, tanto o Japão, quanto a Itália, quanto a Alemanha, que são expansionistas por natureza, por causa da ideologia que está no poder nesses lugares. Além disso, são países que investem pesadamente na indústria bélica. Gente, vamos combinar o seguinte. Vamos concordar que se você tem um país, se o seu país investe muito na produção de arma, na produção de tanque, na produção de avião de guerra, vamos concordar que todos esses produtos vão ter que ser usados alguma hora? Que essas armas vão ter que ser usadas, porque aí elas vendem, elas geram mais dinheiro ainda? Não adianta só você produzir, você tem que vender. E vender armamento implica em guerra, irmão. Então era óbvio, era claro, era evidente que a Alemanha, Itália e Japão iam começar a se expandir, iam causar uma nova guerra, porque toda a economia e a política deles era centrada na guerra, era voltada para esse negócio. Era óbvio que isso ia acontecer, era claro que isso ia acontecer. Mais evidente que tudo. Então é óbvio que eles iam se expandir. Primeiro ponto, esse ponto é importante. Por que ninguém fez nada? Não é que eles não tentassem. Gente, a Liga das Nações foi criada justamente para evitar uma nova guerra mundial. Para evitar um novo conflito na Europa. Não só na Europa, mas enfim. Aí a Liga das Nações está vendo que um lunático subiu no trono da Alemanha, subiu no poder da Alemanha, está falando, eu vou descer a porrada na França e na Inglaterra.
Aí subiu um cara na Itália que tá falando, eu vou descer a porrada na França e na Inglaterra. E teve um cara, o imperador japonês, que tá falando, eu vou me tornar o Senhor do Pacífico. E a Liga das Nações simplesmente não fez nada, cara. Nada. Porque ela quis, não só por causa disso. Gente, a Liga das Nações não tinha o apoio militar que ela precisava para fazer a paz valer, entre aspas. Para dar um chega para lá na Alemanha, para falar, Alemanha, se você não parar com graça, eu vou te invadir. Eu, Liga das Nações, vou te invadir. Ela não tinha esse poder, cara. E depois da crise de 29, que a gente tem aquele crescimento fudido do fascismo, do nazismo, dos extremismos, a Liga das Nações perdeu ainda mais o poder. E as tensões entre os fascistas, entre os nazistas e as democracias liberais aumentou mais ainda. O mundo ficou dividido, gente. Ficou dividido em 3 blocos. As democracias liberais de um lado, que era a Inglaterra, que era a França e etc. Os estados fascistas, que era a Alemanha, que era a Itália, mas também que era a Hungria, que era a Bulgária, que era a Grécia, e isolada de todos esses blocos, a União Soviética. O atrito, a tensão na Europa, pré-Primeira Guerra Mundial, era inacreditável, era um negócio imenso. Só que a Liga das Nações não podia fazer nada. Ela não tinha poder para barrar esse avanço. Só que mais do que isso, mais do que qualquer coisa, tudo bem então, mas vocês pensam, tá bom então, a Liga das Nações não podia fazer nada. Mas e a Inglaterra e a França? Gente, talvez passe um pouquinho do nosso horário, mas eu juro, tá acabando, é rapidinho, rapidinho mesmo. Por que a Inglaterra e por que a França não fizeram nada, cara? Por que eles não fizeram nada? Eles sabiam que eles iam se expandir. Por que desse primeiro slide? Gente, Inglaterra e França estavam traumatizados com a Primeira Guerra Mundial. Eles não queriam outro conflito. Eles não queriam outra guerra na Europa, eles queriam evitar isso a todo custo. Quando o Tratado de Munique ele aconteceu, os embaixadores da França e da Inglaterra foram recebidos como heróis, porque eles evitaram um novo conflito mundial. Mas esse conflito era inevitável, gente. Em 1939, o mesmo ano que eclodiu a Primeira Guerra Mundial, depois de uns 3, 4 meses, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Sabe? E além de tudo isso, Inglaterra e França estavam muito mais preocupadas com o avanço da União Soviética, que estava se tornando um monstrinho, que era uma potência militar fodida, do que com o nazismo e o fascismo. Eu já falei isso para vocês, aquela ideia de que o nazismo e o fascismo iam ser passageiros, que não iam levar em nada, que iam acabar alguma hora. E, gente, igual eu falei para vocês, igual eu mostrei aqui no mapa, a Alemanha, querendo ou não, rivalizava com a União Soviética pelo leste europeu. O nazismo é anticomunista até os ossos. Então, nazistas e socialistas e soviéticos são inimigos naturais. E sendo inimigos naturais, a Inglaterra e a França pensavam que o fascismo, o nazismo, ia conseguir barrar o avanço comunista, tido para eles como muito mais perigoso, muito mais prejudicial do que o próprio nazismo, do que o próprio fascismo. Isso vai pesar muito, gente. Caralho, entrei no slide errado de novo. Isso vai pesar demais da conta. E aí, por causa dessa ideia de o comunismo é muito mais perigoso, acontece a política do apaziguamento. Se eu não me engano, foi a Kawane que falou esse nome na aula passada. Eu não lembrava, gente, não lembrava mesmo. Eu não sabia nem que esse nome existia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu pesquisei depois e eu trouxe aqui para vocês. O que é a política do apaziguamento, gente? É justamente essa passividade dos países europeus com o avanço alemão, porque eles não queriam uma nova guerra. Eles não queriam mergulhar no mesmo horror que foi a Primeira Guerra Mundial. E, além disso, eles também queriam que a Alemanha barrasse o avanço da União Soviética no leste europeu. Essa política de apaziguamento durou até a desintegração da Tchecoslováquia, que é o que eu falei para vocês, aqui no Tratado de Munique. Olha só, Alemanha, você vai anexar a Tchecoslováquia, mas é o último território que você anexa. Depois disso é guerra. E ninguém acreditava que a Alemanha ia entrar em guerra com a França, com a Inglaterra, com as potências ocidentais. Por quê? Porque se a Alemanha entrasse em guerra com esses lugares, provavelmente a União Soviética ia intervir contra a Alemanha, porque eles eram inimigos. A Alemanha era anticomunista. Então a União Soviética tinha receio da Alemanha. Então, se a Alemanha mergulhasse numa guerra com a Europa, a União Soviética ia dar um jeito de intervir e ia dar um jeito de prejudicar a Alemanha.
Era isso que a França e a Inglaterra pensavam. Foi isso que aconteceu? Em 1939, poucos dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, como a gente bem sabe, o Hitler celebrou com o Stalin o Tratado de Ribbentrop-Molotov. Por que esse nome complicado? Porque era o nome dos ministros das Relações Exteriores. O Ribbentrop, que é esse cara que vocês estão vendo aqui, era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e o Molotov, que não está na foto, é o da União Soviética. Gente, não sei porque é o nome Molotov, tá? Não sei se tem a ver com o coquetel Molotov, não faço a menor ideia, não achei isso não. Mas enfim. O pacto Ribbentrop-Molotov foi um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Gente, contra todas as expectativas que o mundo tinha até então, contra todas as chances, todas as ideias, o Hitler faz um pacto com a União Soviética. O mesmo Hitler que poucos anos antes tinha celebrado com o Japão e com a Itália um acordo para barrar justamente o avanço soviético. Esse mesmo cara celebrou um acordo de não agressão. Por quê? Vocês me perguntam, por quê? Justamente porque o Hitler queria focar na Europa, queria se preocupar com a Europa e permitiu que, caso a União Soviética não interferisse no projeto expansionista da Alemanha, ela podia ficar com o leste europeu. Contrariando todas as ideias da Inglaterra e da França, Hitler e Stalin fazem as pazes. E agora, o Hitler só precisava se preocupar com um único fronte. Na próxima aula, a gente vai ver o que isso deu. Tá bom? Gente, encaixou tudinho? Tá tudo. Foi tudo aqui. Encaixou aqui bonitinho? Ai, gente, vai ter live? Gente, mil perdões. Desculpa, vou parar de gravar aqui. Desculpa de verdade. Não